Olá, queridos alunos! Vamos dar continuidade ao nosso curso de Biologia. Esse nosso estudo, como sabemos, ele está centrado na compreensão da célula e em tudo que está relacionado à célula. Portanto, compreender os compostos químicos que fazem parte dos seres vivos é essencial. Daí, a bioquímica é o nosso grande tema. Essa é a ciência que estuda todos os compostos orgânicos e inorgânicos que constituem os seres vivos e que estão relacionados a todos os processos químicos que acontecem dentro do ambiente celular. E nesse sentido, existem grupos de compostos que são importantes conhecer. Por exemplo, água e sais minerais, carboidratos, lipídios, proteínas e enzimas e, claro, as vitaminas. Para a nossa aula de hoje, nós reservamos o tema água e sais minerais. Mas antes de adentrarmos nesse assunto, precisamos entender que tudo que existe no universo é constituído de elementos químicos que nós conhecemos, estudamos e configuramos em uma tabela periódica. E o seu professor de química com certeza já trabalhou esse tema com você. Mas desses todos os elementos, 118 no total, apenas 26 estão presentes nos seres vivos. Olha que bacana! Então uma pequena parte desse mundo de elementos químicos é que realmente constituem os seres vivos. E a gente destaca alguns elementos principais: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, ou em uma abreviação CHOMPS, são os principais elementos químicos em quantidade nos seres vivos. Tais elementos formarão todos os compostos orgânicos e inorgânicos que nós temos, e eles estão em percentuais diferentes. Veja aí. O oxigênio se destaca com 65%, o carbono 18%, o hidrogênio 10%, nitrogênio 3%, fósforo 1,2% e enxofre apenas 0,25%. Vamos agora fazer um comparativo dos percentuais desses compostos na matéria viva. Notamos aí que a água ocupa a maior parte da composição de um ser vivo, 75% a 85%. E observando mais de perto, percebemos que as proteínas chegam a 10% a 15%, lipídios 2% a 3%, glicídios apenas 1% e ácidos nucleicos 1%. Demais substâncias também compõem 1%. Vamos fazer agora um comparativo diferente. Vamos excluir a água dessa composição, já que ela é um composto inorgânico. Vamos deixar apenas os compostos orgânicos que fazem parte da vida. Nesse novo comparativo, os 100% de compostos orgânicos teriam 72% proteínas, 14,5% de lipídios, 4,5% de carboidratos ou glicídios, 4,5% de ácidos nucleicos e os demais substâncias 4,5%. Bom, chegou a hora de conversarmos sobre a água. A água vai ser tratada aqui como molécula e como substância. Como molécula, H2O, vamos discutir as suas propriedades físico-químicas. E como substância, vamos destacar sua importância para os seres vivos. Sabemos que o planeta Terra tem a sua superfície recoberta por 3/4 de água, ou seja, 75% da superfície é água. E os seres vivos têm uma composição média de 70% de água. E essa mesma proporção também está presente na espécie humana. Tratando a água como molécula, a primeira coisa que a gente percebe é que ela é uma molécula triatômica, formada por 3 átomos, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio, sendo que a ligação química entre oxigênio e hidrogênio é do tipo covalente. É também uma molécula polar, ou seja, apresenta polos. Existe um lado da molécula que é negativo, o que compõe o oxigênio, e um lado que é positivo, que compõe os hidrogênios. E isso ocorre devido a uma diferença de eletronegatividade entre oxigênio e hidrogênio. Em outras palavras, os elétrons compartilhados entre oxigênio e hidrogênio tendem a permanecer bem mais próximos da eletrosfera do oxigênio que do próprio hidrogênio. E por causa desse desequilíbrio natural de elétrons na molécula, surge uma diversidade de propriedades físico-químicas bastante interessantes. Se não, vejamos. Vamos observar uma série de moléculas da água. Elas têm polos positivos no hidrogênio e polos negativos no oxigênio.
Observe que o polo positivo de uma molécula atrai o polo negativo da outra, formando ligações intermoleculares conhecidas como pontes de hidrogênio. O efeito prático disso é a coesão molecular, isto é, a grande força de união das moléculas de água entre si. Essa coesão molecular vai desdobrar uma série de propriedades biológicas da água muito importantes para os seres vivos e que nós recomendamos que você preste bastante atenção e tome notas. Vamos lá? A primeira propriedade é de solvente universal, isto é, a água tem uma capacidade muito grande de dissolver, de misturar, de espalhar as substâncias químicas que estão presentes dentro das células, o que é essencial para a vida. Como dissemos, essa capacidade é derivada da elevada polaridade que a água tem enquanto molécula. E, para dissolver uma substância, a água ou qualquer outro solvente sofre diferentes interações com o soluto, propiciando o surgimento de novas ligações. Ao encontrar íons, por exemplo, formando um composto iônico sólido, a água se aproxima do íon pelo polo de sinal contrário dele, sendo assim a anulação das cargas, o que faz com que os íons desprendam-se do sólido. Esses íons então são envoltos por moléculas de água e ficam impedidos de agregar-se novamente ao sólido, um fenômeno que a gente chama de solvatação. Antes de prosseguirmos, vamos fazer algumas recordações de conceitos importantes para melhor compreendermos esse tema da água. O primeiro conceito importante é o de concentração comum, ou seja, a proporção que existe entre a quantidade de soluto e de solvente, ou seja, em uma dada solução, quanto de soluto está distribuído no solvente dessa mesma solução. E claro, em função da variação das proporções de soluto e solvente em uma solução, diferentes níveis de concentração serão possíveis. Uma forma prática de entender isso é que quando preparamos um suco, por exemplo, se aumentarmos a quantidade de água nele, ele vai ser progressivamente diluído e vai ficar com um gosto cada vez mais fraco. Nas ciências em geral, a quantificação das coisas é uma condição essencial. Portanto, para o estudo das concentrações, as unidades de medidas principais são grama por litro, miligrama por litro, grama por mililitro, miligrama por mililitro. Outra propriedade biológica da água extremamente importante é que ela participa de inúmeras reações químicas. Essas reações estão divididas em dois grupos, as reações de hidrólise e as reações de desidratação. Nas reações de hidrólise, a água é quebrada. Hidro é água, lise é quebra. Portanto, a água precisa ser decomposta, quebrada em H+ e OH-, por exemplo, na reação química de digestão, decomposição da sacarose, um carboidrato formado por dois monossacarídeos, glicose e frutose. A água é quebrada, entra na composição da reação química e, portanto, viabiliza que essa reação aconteça. Sem água, seria impossível a sacarose ser quebrada. Outro tipo de reação é a desidratação ou síntese. Esse termo síntese quer dizer que a água está sendo produzida, ela é produto da reação química. E baseando-nos no mesmo exemplo anterior, só que invertido, agora não será a quebra da sacarose, mas a síntese da sacarose, a água é produzida, ela surge como um resíduo dessa reação entre glicose e frutose. Esses foram apenas dois exemplos bem simples da enorme capacidade da água de participar de reações, seja como reagente, seja como produto. Outro importante papel da água está na sua capacidade de regular a temperatura dos seres vivos, ou seja, é um regulador térmico natural. E isso é importante porque a maioria dos seres vivos não aguentam oscilações bruscas de temperatura ou não aguentam viver em temperaturas extremas. Mas você deve estar se questionando, por que a água é um importante regulador térmico? O que lhe faz ter essa propriedade? E a resposta está no seu elevado calor específico. Isso leva a uma outra pergunta: o que é calor específico? E calor específico, apesar de parecer um termo complexo, não é nada demais. Calor específico é a quantidade de energia térmica necessária que uma determinada substância precisa receber para poder elevar em 1 grau Celsius 1 grama de sua substância. Ou seja,
quanto de calor a água precisa absorver para poder elevar a sua temperatura. E como dissemos, a água tem um elevado calor específico. Em outras palavras, 1 caloria para cada grama da sua substância, para que essa mesma grama possa se elevar em 1 grau Celsius. E qual é o efeito prático disso para os seres vivos? É que a água tem dificuldade de mudar de temperatura. Ela demora muito para se aquecer e demora muito para se resfriar. Sendo assim, na prática, a água do corpo dos seres vivos não oscila muito de temperatura, favorecendo essa constância da temperatura corporal dos mesmos. De outra forma, a água também ajuda no controle da temperatura corporal. Isto vai ser pela sudorese, ou ato de suar. O suor é uma solução, uma excreção que nosso corpo produz através das glândulas sudoríparas. Nosso corpo libera água e sais minerais toda vez que a temperatura corporal se eleva. E, portanto, como a água tem uma elevada capacidade de reter calor, ela será eliminada do nosso corpo, levando consigo uma grande quantidade de calor e ajustando a nossa temperatura. Vamos ver agora o papel da água no transporte de substâncias dentro do nosso organismo. Nós já vimos que a água é um solvente universal. Ela dissolve, mistura as substâncias dentro da célula e em todo o corpo. Mas ela também ajuda transportando uma série de substâncias, por exemplo, alimentos. No nosso tubo digestório existe uma grande quantidade de água. Em um só dia, passam-se muitos litros de água ao longo do tubo digestório. Essa água é necessária não apenas para dissolver os alimentos, os nutrientes, que serão alvo da ação das enzimas digestivas, mas também para empurrar esses mesmos alimentos ao longo de todo o trato gastrointestinal. A água também tem um papel importante no transporte de gases respiratórios. As trocas gasosas podem acontecer de diversas formas, pela pele ou por pulmões parenquimatosos, tráqueo-bronquiolares, alveolares, sacoliformes. Mas, seja qual for a forma, os gases sempre estarão imersos em água. A água também tem importante papel na eliminação de excretas, seja qual for. Todas as excretas demandam uma grande quantidade de água para serem eliminadas do corpo. Haja vista a urina produzida pelos rins e eliminada para o exterior pelo processo da micção. Também podemos citar as seivas de plantas. A maior parte da seiva bruta, água e sais minerais, ou a seiva elaborada, que é água e fotossintatos, tem em ambas composições a maior parte de água. A água também tem um importante papel de lubrificante corporal, sejam em superfícies que estão em contínuo atrito ou dentro de órgãos como os olhos. Dentro dos olhos existe o humor aquoso, um líquido incolor e transparente, constituído essencialmente por água e sais minerais. Tem como função nutrir a córnea e o cristalino, além de regular a pressão interna do olho. No que tange ao sistema articular, a água forma principalmente o líquido sinovial, um dos elementos que formam o sistema locomotor, assim como ossos, músculos, ligamentos e articulações. Esse líquido tem a função de lubrificar as articulações sinoviais, permitindo que esse movimento seja suave, natural e indolor. A água também é essencial para a manutenção do equilíbrio osmótico. Podemos entender equilíbrio osmótico como equilíbrio ou distribuição uniforme de água entre compartimentos diferentes, intra- e extracelulares, separados unicamente por membrana semipermeável. Isso ocorre com qualquer tipo de célula, animal, vegetal, protista ou de qualquer ser vivo. Vamos conversar agora sobre todos os fatores que influenciam na quantidade ou distribuição de água nos organismos, pois a água não está distribuída uniformemente. Diversos fatores, por exemplo, a idade, interferem nessa distribuição. Quanto mais jovem for o ser vivo, maior o teor de água ele terá. Por exemplo, um feto chega a ter 94% de sua composição sendo essencialmente água. Já um organismo jovem e adulto tem uma média de 70% de água. E dessa forma, com o avançar da senescência, ou seja, o envelhecimento, a redução vai se pronunciando cada vez mais. E em pessoas mais idosas, esse percentual chega a ser 60% ou 65%. As quantidades de água também variam bastante de espécie para espécie.
e como existem seres vivos no planeta. De acordo com o Censo da Vida Marinha, em última pesquisa de 2011, estima-se que existem 8,7 milhões de seres vivos no planeta, com a margem de erro de 1,3 milhões para mais ou para menos. Desses 8,7 milhões, 6,5 milhões são espécies terrestres e 2,5 milhões são de espécies marinhas. O que a gente percebe é que a maioria das espécies que são marinhas tem teores de água bem maiores e as espécies terrestres teores de água menor. Uma água viva pode chegar a ter 97% do seu corpo de água, enquanto a média dos mamíferos é 70% de água. Ei, que espécie é essa? Peraí. Isso não faz parte da nossa fauna. Ah, esse dragão imaginário. Bom, voltando a falar sério, vamos citar o metabolismo como outro fator que interfere na quantidade de água nos organismos. Quanto mais um órgão tem atividade metabólica, mais água ele deterá em sua composição. Por exemplo, o cérebro tem muita água, porque tem muita atividade química acontecendo o tempo todo. Já os nossos 206 ossos terão menor atividade metabólica. Coração, que é um músculo, também vai ter muita atividade metabólica e, portanto, muita água. Portanto, a regra geral é simples. A quantidade de água é diretamente proporcional ao metabolismo de um órgão. Vamos nos dirigir agora à segunda parte de nossa aula, onde trataremos o tema sais minerais. E a primeira questão é definir sais minerais. Sabemos que sal é toda substância cuja parte catiônica positiva deriva de uma base e a parte aniônica, a parte negativa, deriva de um ácido. Esses compostos podem estar na forma livre, íons, ou imobilizados em estruturas orgânicas na forma de sais. Eles desempenham diversas funções no corpo, sejam funções regulatórias ou estruturais. Então, nosso objetivo aqui é discutir os diversos tipos de sais minerais, onde são encontrados, quais seus papéis biológicos ou importância para a nossa vida saudável. Então, vamos prestar atenção nesses aspectos. Antes de prosseguirmos falando sobre cada composto, vamos falar sobre a obtenção. Via de regra, nós encontramos bastante sais minerais em alimentos como frutas, verduras, cereais, leites, água mineral. Enfim, isso nos remete à importante noção de que uma alimentação saudável, bastante colorida, com frutas diversas, é necessária para uma vida saudável. O primeiro de nossa lista é o cálcio 2+. Esse é certamente um dos sais minerais mais famosos porque ele entra na composição de ossos e dentes, participa da coagulação do sangue e é necessário para o bom funcionamento de nervos e músculos. Sua presença está principalmente em vegetais, leites e derivados. No processo de contração muscular, só podemos contrair os músculos se tivermos cálcio, pois ele é necessário para ativar as proteínas contráteis. Na composição de ossos e dentes, o cálcio entra formando sais, principalmente o fosfato de cálcio. E no cérebro, e como todo sistema nervoso, ele é importante para liberação de neurotransmissores. Tratando-se agora do cloro, ou o cloreto, que é a forma iônica necessária para o nosso corpo, destacamos o seu papel como componente do ácido clorídrico, um importante ácido para ajudar a digestão das proteínas no interior do estômago. Podemos obter o cloro através da ingestão de sal de cozinha. O próximo íon de nossa lista é o cobalto. Apesar dele não ser muito conhecido, ele é muito importante para a produção da vitamina B12, a cianocobalamina. Essa vitamina, por sua vez, é necessária para a produção de hemácias, também conhecidas como glóbulos vermelhos. Essas células vermelhas do sangue são responsáveis por transportar oxigênio ao longo de todo o corpo. Em nossa lista, o próximo íon é o cobre, que além de ser constituinte de diversas enzimas no nosso metabolismo, também está relacionado diretamente com a formação da hemoglobina, a mesma proteína que eu falei ainda há pouco, constituinte das hemácias e que é responsável pelo transporte de oxigênio no sangue. Sem ela, seria impossível distribuir o oxigênio captado nos pulmões em todas as 10 trilhões de células que temos. Quando falamos do íon enxofre, devemos pensar diretamente em aminoácidos sulfurados, aminoácidos que levam enxofre em sua composição. E também devemos lembrar diretamente
do controle da atividade metabólica. Sem o enxofre, não poderíamos formar diversas proteínas e enzimas que nos é essencial para o funcionamento do corpo. Esse íon é facilmente encontrado em ovos, legumes e peixes. Acreditamos que é necessário fazer um pequeno adendo. Já que falamos tanto do termo metabolismo, alguns alunos podem estar se questionando o que é de fato metabolismo. Chamamos de metabolismo o conjunto de todas as reações que acontecem dentro da célula, isto é, as reações do grupo anabólicas e catabólicas. Anabolismo, ou reações anabólicas, são as reações de síntese, de construção de compostos orgânicos, e catabólicas, aquelas reações que degradam, decompõem, digerem compostos. Falando sobre o ferro, esse é um íon bem conhecido. Além dele ser componente da hemoglobina e da mioglobina, ele está relacionado diretamente ao processo de respiração celular. É importante esclarecer que na respiração celular, o ferro é componente de proteínas especiais da cadeia transportadora de elétrons e, portanto, é essencial à produção de energia por meio da respiração celular aeróbia. Quanto à mioglobina, que não havíamos citado até então, é uma proteína importante dos músculos, que armazena oxigênio, e é ela que dá o vermelho do músculo. Como já dissemos há pouco, a hemoglobina faz o transporte do oxigênio no sangue, que é essa proteína da imagem, uma proteína quaternária, 4 cadeias polipeptídicas e 4 núcleos férricos. Quando tratamos do fósforo, mas no formato fosfato PO4 3-, temos uma diversidade de funções no corpo. Por exemplo, é constituinte de ossos e dentes, é constituinte de ácidos nucleicos, DNA e RNA, constituinte da molécula de energia do corpo, o ATP, além de ser um modulador enzimático. Aqui, no desenho do DNA, damos destaque à sua composição da molécula da hereditariedade. Vamos falar agora sobre o iodo. O iodo, ou iodeto, na sua forma iônica, é importante íon para a composição de hormônios da tireoide, especialmente o T3, triiodotironina, e o T4, tetraiodotironina. Ambos os hormônios estão diretamente relacionados à estimulação do metabolismo geral de carboidratos, lipídios e proteínas no corpo. Deficiências nesses hormônios levam a problemas de saúde como cretinismo, mixedema adulto e mixedema infantil. O flúor é importante para a composição de ossos e dentes, pois ele forma a fluorapatita, que fortalece a dureza dessas estruturas. Ele também está relacionado à prevenção de cáries, pode ser obtido essencialmente por frutos do mar. O magnésio é um íon presente em diversas estruturas, mas principalmente destacamos a sua composição da clorofila e, portanto, necessário para a realização da fotossíntese. Mas ele também se relaciona diretamente com a produção de energia, pois é essencial para poder quebrar o ATP e, aliás, é um ótimo ativador enzimático, participando de inúmeras rotas metabólicas. A clorofila é um termo para designar, na verdade, um grupo de pigmentos, pois existem vários tipos de clorofila e todas relacionadas à fotossíntese em plantas, algas e bactérias. Quando falamos do zinco, imediatamente pensamos em imunidade, pois o zinco é muito importante para a nossa imunidade celular e humoral. Além disso, ele ativa mais de 100 tipos de enzimas e, portanto, ligado diretamente ao metabolismo. Quando falamos de selênio, também vamos pensar em ativação enzimática, bom funcionamento do metabolismo, mas também na questão da prevenção do câncer e a sua atividade em conjunto com a vitamina E em um papel antioxidante no corpo. Quando falamos do sódio, um dos mais conhecidos sais minerais, devemos lembrar diretamente do seu papel na regulação do equilíbrio hídrico da célula, a quantidade de água que a célula possui, bem como sua participação direta no impulso nervoso. Ele é considerado o principal íon positivo extracelular. Se não tivéssemos o sódio, não poderíamos fazer a despolarização da membrana e condução do impulso nervoso tão necessário à manutenção da vida. De maneira análoga ao que foi falado ainda há pouco sobre o sódio, temos o potássio, que também está relacionado ao equilíbrio hídrico, a quantidade de água na célula, e também relacionado ao impulso nervoso. No caso, o potássio é o principal íon positivo intracelular e também tem um destaque na participação da contração muscular, que não seria possível sem sua atuação direta.
Então, meus queridos, vamos concluindo nossa aula por aqui, essa aula sobre água e sais minerais, e já deixando o convite para o nosso próximo encontro, onde vamos trabalhar com o tema de carboidratos e lipídios. Então, revise esse conteúdo, aprimore suas pesquisas e conheçamos cada vez mais esse mundo maravilhoso da bioquímica.